Olá, gente, boa tarde. Boa tarde a todos e todas que estão acompanhando a TV 247. A gente está fazendo aqui uma série de conversas e entrevistas sobre o coronavírus para esclarecer, para trazer mais informações sobre essa, até pouco tempo atrás, epidemia e que hoje se tornou uma pandemia, de acordo com a Organização Mundial da Saúde. Eu estou aqui com um médico infectologista, que é o Gerson Salvador, que vai trazer informações para a gente, esclarecimentos, orientações sobre prevenção, né? E dar um panorama principalmente sobre o que está acontecendo no Brasil, sobre o caso brasileiro. Doutor Gerson, tudo bem? Boa tarde para você. Boa tarde, cumprimento toda a audiência do 247. É um prazer estar aqui com vocês. Legal, obrigada por ter nos dado esse tempo para falar com a gente. E eu vou começar justamente com essa notícia sobre ter se tornado uma pandemia, né? Antes era uma epidemia, agora é uma pandemia, de acordo com a OMS, que concedeu uma coletiva hoje, e as autoridades da organização explicaram, né, anunciaram ao mundo que agora o surto do coronavírus é uma pandemia. Então, eu queria que você explicasse que diferença isso faz, seja institucionalmente ou até sobre a característica mesmo da doença. Tá. Então, primeiro, quando a gente fala de pandemia, a gente fala de uma doença que está se transmitindo ao mesmo tempo em diversos territórios nacionais e em diversos continentes, né? Então, já havia uma discussão nas últimas semanas em relação à declaração da pandemia. A Organização Mundial de Saúde, ela foi de alguma maneira conservadora comparada com outros organismos, né? Porque quando se fala em pandemia, não se fala de uma doença mais ou menos grave, mas se fala de uma doença que está sendo transmitida em diversos territórios. Só que esse avanço da epidemia, ela não fala apenas de pessoas e vírus, né? Não fala apenas de células infectadas. Há diversas consequências econômicas, consequências políticas, consequência em fluxo de pessoas, né? Então, a OMS, o presidente da OMS já tinha falado em outras ocasiões que pesava essas responsabilidades e hoje, enfim, o presidente da OMS decretou a pandemia. Então, é isso. Trata-se de uma doença nova que está sendo transmitida em diversos países, nos diversos continentes. Então, enfim, de fato, é uma pandemia e o anúncio da Organização Mundial de Saúde hoje está correto e talvez ela já pudesse ter feito isso até alguns dias antes. E o que muda institucionalmente, doutor? Por exemplo, quando se declara um estado de calamidade de um estado ou de um país, algumas mudanças acontecem em termos de legislação, por exemplo. Você consegue um fundo para conseguir investir nisso de forma mais rápida, de forma emergencial, você fura a fila de alguma forma, né? Fura bloqueios. E no caso da OMS e da pandemia? Isso. Quando a gente fala de pandemia, a gente não vai falar mais de casos suspeitos a partir de ter estado em determinados estados. A gente entende que o vírus está se disseminando de maneira, enfim, não posso dizer, de uma maneira espalhada, né, no mundo, nos diversos territórios. Global, né? E além do mais, a gente tem uma ideia de que não é possível evitar que o vírus circule. Então, a OMS fala em mitigar os efeitos desta infecção circulando. Então, a partir desse momento, a gente tem uma ideia de que simplesmente não é possível impedir que o vírus circule. Aliás, trata-se de um vírus de transmissão respiratória que pode se transmitir de pessoa a pessoa e até de maneira indireta. E os esforços são para mitigar. Isso tem a ver com fazer os diagnósticos dos casos, oferecer tratamento, tentar diminuir que o vírus circule e também tentar diminuir os impactos econômicos e sociais da disseminação dessa infecção. Ou seja, por isso que várias organizações, sejam privadas ou públicas, estão cancelando suas reuniões públicas, seus eventos, né, que envolva um público grande, uma reunião no mesmo local presencial de muitas pessoas, isso está sendo cancelado, né? A gente está vendo diversos eventos esportivos, culturais, enfim, sendo suspensos até segunda ordem, para que se evite o convívio, né, e a relação física dessas pessoas. Assim, a gente vai conseguir fazer um balanço do que é eficaz ou não no momento posterior, né? Agora,
Nesse momento, existe muita heterogeneidade de condutas, né? Enfim, tem lugares em que estão cancelando aulas, tem lugares que estão cancelando trabalho nas próprias empresas, as pessoas estão trabalhando a partir de casa, e tem lugares como na Itália, que está enfrentando uma situação muito grave, que o país inteiro está de quarentena, né? Então, as medidas elas são bastante heterogêneas, né? E o que é mais efetivo ou não, a gente vai saber na hora de fazer o balanço deste evento. Até porque a Itália é o pior caso hoje, né, no Sim. mundo, tanto em número de infectados proporcionalmente ao número de habitantes do país, quanto a letalidade, né? E aí é o Isso, único país perfeito. que está completamente em quarentena. O caso da Itália se destaca no mundo, né? Porque a gente tem agora, eu estou pulando aqui porque eu atualizei os dados tem 10 minutos, né? Aliás, estão no site da Universidade Johns Hopkins que eles estão fazendo tracking, então eles atualizam a todo momento. Então, segundo essa fonte, no mundo hoje tem 124.900 casos de coronavírus, com 4.589 mortes, né? Isso dá para a gente uma letalidade, que é a divisão do número de mortes pelo número de casos, que está por volta dos 3%. No caso da Itália, são 827 mortes e um pouco mais de 12 mil casos confirmados, que dão uma letalidade por volta de 6,6%. Então, na Itália, a letalidade está maior do que nos outros, do que comparado com qualquer outro país, né? Inclusive é o dobro do observado na China, que foi o epicentro da pandemia, e é quase 10 vezes maior do que a Coreia do Sul. Então, enfim, são os dados mais atualizados. E os Estados Unidos? Nos Estados Unidos, É o segundo país, né? São 30 mortes com 1.110 casos, que daria 2,7% de letalidade, que é relativamente próximo dos números da China, que por volta de 3%. Certo. Agora, Brasil, né? O número de casos atualizado hoje saltou de 34 para 52 casos, então está tendo um crescimento acentuado, porém nenhuma morte até o momento, né? Então, o que o senhor diria sobre o Brasil? A gente ouve bastante falar que, como aqui a gente tem um clima mais quente, a gente não sabe como o vírus se comportaria, até porque os países europeus e a própria China estavam com um clima frio, né? Claro. Então, seria uma nova experiência aí do coronavírus. Então, assim, vírus respiratórios se transmitem melhor no contato próximo das pessoas. O inverno, as situações de frio, elas são favoráveis, só que a gente tem alguns vírus respiratórios que se disseminam no verão também. O que acontecerá com esse coronavírus é muito cedo para a gente saber, né? Porque a gente não tem... ele circulou a partir do hemisfério norte primeiro, os casos concentrados na China, no Japão, na Coreia do Sul, no momento seguinte na região da Europa, após a Ásia, e os casos do hemisfério sul são mais recentes. Tá? Então, se ele se comportar, por exemplo, como o vírus influenza, circula melhor entre o outono e o inverno, mas a gente não tem como dizer neste momento se o fato da gente ainda estar no tempo de verão, se isso será um fator protetor ou não. Tá? Agora, até o presente momento, a grande maioria dos casos se concentra no hemisfério norte, que está passando pelo inverno. Certo. Agora, uma declaração feita hoje aqui pelo secretário executivo do Ministério da Saúde, do governo federal, que é o João Gabardo dos Reis. Ele diz que o Brasil vai ter um aumento extraordinário de casos de coronavírus nas próximas 2 ou 4 semanas. E aí, qual que é a declaração dele? Sabemos que nos próximos dias, nas próximas semanas, que o Brasil tenha um comportamento idêntico a qualquer um desses países, ou seja, de uma hora para outra, daqui a 2 ou 4 semanas, nós vamos passar a ter um gráfico como esse, que aí ele estava mostrando na coletiva, com um número extraordinário de pessoas doentes com sintomas. Isso ele está se baseando num gráfico comum de países que você acabou de descrever. Isso. Estão no clima mais frio, os países da Europa, China, etc. Ásia. O Brasil tendo uma característica diferente,
dá para a gente afirmar isso só com base nessas tabelas? Ou isso é uma previsão conservadora já para a gente se atentar à pior previsão? Tá. Então, assim, primeiro eu vou falar em relação ao trabalho no Ministério da Saúde, né, em relação ao enfrentamento do coronavírus, né. Primeiro, a gente tem que separar o que é governo e o que é política de Estado, né? Então, o SUS é patrimônio do Brasil e nós temos servidores de alta competência em todos os níveis de federação, inclusive no governo federal. Então, as pessoas que trabalham com vigilância nos estados, nos municípios, inclusive no governo federal, são pessoas altamente capazes, tecnicamente comprometidas, tá? Então, a minha impressão é que as respostas institucionais no que tem a ver com a vigilância até o presente momento foram muito adequadas. A partir disso, a gente está vivendo no Brasil sob a égide de um governo que tem cortado recursos das áreas sociais, inclusive das áreas da saúde, da área da saúde também. Então, a gente está em vigência de congelamento dos gastos públicos, isso tem tido repercussão no SUS desde 2016. A gente tem aumentado os casos, a gente tem aumentado as nossas taxas de mortalidade infantil, de mortalidade materna. Então, se o SUS é nosso patrimônio, devemos preservá-lo, mas é verdade que a falta de recursos tem impacto direto na qualidade de assistência, né? Então, o que vai acontecer no Brasil a gente só vai saber nas próximas semanas. A gente não pode simplesmente transportar um modelo do que aconteceu na China para o Brasil, até porque veja a diferença, por exemplo, entre a Alemanha e a Itália, que são países muito próximos, né? A região norte da Itália, onde estão concentrados o maior número dos casos, é muito próximo da Alemanha, por exemplo, muito próximo da Espanha, e a dinâmica da epidemia está sendo diferente em cada país. Como vai ser no Brasil? A resposta mais honesta é não sabemos. Eu acho que tem que ter um compromisso, principalmente das autoridades sanitárias, né, de nós que somos profissionais da área também. E a gente tem que trabalhar também para não disseminar pânico na população. Existe uma epidemia de medo, uma epidemia de pânico que corre em paralelo à epidemia dos vírus. Então, na minha impressão, as autoridades sanitárias têm que passar as informações da maneira mais serena possível, tanto do ponto de vista de enfrentar a situação, né, agora a pandemia, mas também garantir que a gente continue produzindo, que a sociedade não pare. Ótimo. E um outro anúncio que foi feito hoje também foi do ministro da Educação, Abraham Weintraub, que a gente poderia, né, o país poderia estar se preparando para possível fechamento de escolas. Então, a frase dele no Twitter, que na verdade ele publicou um vídeo, foi a seguinte: coronavírus. Neste momento no Brasil, a prevenção é o mais importante. Não há razão alguma para pânico, mas orientamos que as instituições de ensino se planejem para a possibilidade, ainda que futura, de algumas medidas emergenciais pontuais. Uhum. Você concorda? Então, assim, o que o Weintraub coloca tem sido feito em outros países, né, no hemisfério norte, instituições renomadas têm cancelado aulas. Se isso é uma medida eficaz ou não, assim, o futuro vai dizer, né? Mas, no geral, quando se tem um novo vírus respiratório introduzido, ele circula na população, ele acaba produzindo uma doença mais grave nas pessoas que são mais suscetíveis a ele, né? No caso do H1N1, por exemplo, eram mais jovens, eram crianças, eram grávidas. No caso do coronavírus, são as pessoas mais idosas. Então, ele acaba causando doenças mais graves nos grupos que são mais suscetíveis. E se ele for um vírus muito letal, se ele matar muita gente de vez, ele é um vírus mal adaptado àquela espécie e ele para de circular. Vou dar um exemplo: o ebola, ele mata demais, ele mata mais de 60% dos acometidos, o MERS, 30% dos acometidos. Então, um vírus mal adaptado, ele não consegue se disseminar. O coronavírus, como 80% dos casos, pelo menos 80% dos casos são leves, as pessoas vão circular, elas têm contato direto e indireto, e ele acaba circulando na comunidade. Então,
Pode ser que o vírus fique circulando, mas que nos próximos anos, como não encontrará tantas pessoas suscetíveis como encontrou agora, que ele tenha um comportamento parecido contra os vírus respiratórios, causando quadros de menor gravidade. Então, essas medidas restritivas, elas têm que ser avaliadas com muito cuidado, com muito critério, porque, enfim, pode ser que elas não sejam tão eficazes, né? Então, a gente tem que olhar para as nossas experiências prévias e procurar caminhos serenos. Agora, o caminho que o Weintraub está apontando é um caminho que tem acontecido em outros países, sim, e se isso é eficaz ou não, a gente vai apurar com o decorrer dos dias e com o decorrer da própria pandemia. É interessante esse ponto que você colocou, porque não é só o presente, né? Tem o futuro também, e a gente não sabe como é que vai ser esse futuro, mesmo depois que a pandemia acabe, né? Porque Perfeito. vai continuar aí, é um ponto muito bem lembrado. Então, eu tenho uma experiência de trabalhar na linha de frente na época da pandemia do H1N1, né? Na ocasião eu era residente no Hospital das Clínicas, inclusive eu estava alocado na UTI atendendo os casos mais graves de H1N1. No momento da pandemia, parece que é a coisa mais grave do mundo, as pessoas estavam todas morrendo de medo do H1N1, né? O pânico disseminado. Quando a gente apurou, a taxa de letalidade do H1N1 era por volta de 0,5%, entendeu? Então, e as medidas que foram orientadas, inclusive pela Organização Mundial de Saúde, não se mostraram as mais eficazes, né? Então, por exemplo, uma corrida para comprar medicamentos que não se mostraram eficazes em modificar o desfecho, né? Enfim, com muito gasto público, com muito desespero e com muito impacto. E, naquela ocasião, as medidas tomadas pela maior parte dos estados nacionais não foram eficazes. E depois, enfim, o vírus ele se comportou da maneira como a biologia dele já previa, atingindo os mais suscetíveis, e a partir do ano seguinte, circulando. Assim, hoje em dia, o H1N1 ainda circula, é um vírus que causa bastante gripe ainda, mas sem aquela gravidade observada no começo da pandemia. Então, a gente tem que ter muita serenidade. É por isso que todas as oportunidades que eu tenho de conversar com o público, eu falo, ó, vamos procurar ter serenidade. Eu não falo ignorar, né? Não estou falando que é uma situação irrelevante, tem a sua relevância, só que a gente tem que procurar um caminho do menor dano possível, tanto em relação à saúde, quanto em relação ao conjunto da sociedade. Tem a ver com a nossa produção, tem a ver com a economia, tem a ver com direitos humanos, porque tem lugares que têm usado a questão da epidemia para ter medidas mais restritivas, com segregação de determinados grupos sociais e com xenofobia, que são medidas absolutamente injustificáveis. O contrário do que fez a Alemanha, né, doutor? Que ignorou o déficit zero, a política do déficit zero, para combater o vírus, né, para que não piore a situação no país. E como a gente não sabe, né, como se trata de um novo vírus e a gente não sabe quais são as medidas mais adequadas, acaba tendo uma orientação emergencial que, mesmo que não se conclua que seja a melhor, mas não dá para não fazer nada, né? Por exemplo, Wuhan foi o primeiro local onde houve quarentena. Então, uma coisa inédita, uma cidade inteira com 11 milhões de pessoas, todo mundo dentro de casa por muito tempo. E todo mundo que saísse de casa era obrigado a usar máscara, enfim, além de outras medidas. Então, assim, não sei se você tem uma opinião diferente, mas a quarentena acaba sendo uma saída emergencial que pode ter um pouco do desespero, porque há um abalo econômico, né? Há consequências disso, por exemplo, a Itália no país inteiro, então há uma mudança muito grande econômica, mas quando não há conhecimento ainda e pesquisa sobre outras medidas, acaba não tendo muito caminho, né? Então, a gente usa a quarentena desde a peste negra, né? Desde o século XIV. Então, no final da Idade Média, quando a peste negra ela vem chegando na Europa, ela chega a partir do Oriente, né? Principalmente dos navios
das colônias genovesas e venezianas, que elas tinham na Ásia. Na França foi inventada a quarentena, porque eles esperavam que o navio ficasse 40 dias no mar para poder atracar no porto de Marselha. Não se sabia na época que existia micro-organismo, não se sabia que existia bactéria, que existia vírus, mas eles tinham ideia que tinham doenças transmissíveis e que se evitasse o contato diminuiria a chance de acontecer as infecções. Então, medidas restritivas eventualmente são necessárias, só que precisa ser feita com uma certa inteligência. Na Itália, por exemplo, houve proibição em determinado momento de voos vindo da China, uma vigilância muito grande nos aeroportos, só que escapou da vigilância os casos mais leves, que se houvesse diagnóstico precoce, eventualmente o vírus não teria se disseminado. Então, a Itália teve uma postura muito agressiva e, para quem está olhando de longe, poderia parecer que muito cuidadosa, porém, quando fez a detecção dos casos, se faz detecção já com os casos de maior gravidade, e que são a priori por volta de 5%, provavelmente um número de casos muito maior já circulando, né? Então, a gente não pode confundir cuidado, né, com medidas necessariamente restritivas, né? E a gente tem que partir de alguns pressupostos. Primeiro, a gente tem que defender incondicionalmente os direitos humanos, a gente tem que defender incondicionalmente a igualdade entre os povos, né, a solidariedade entre os povos. Acho que a gente tem que partir desses princípios. Então, algum grau de restrição é necessário, desde que não promova a xenofobia, desde que não ataque os direitos humanos, desde que vise proteger, inclusive, aquelas pessoas sintomáticas. Perfeito. Só ler uns comentários aqui. O Ademir Aparecido mandou um superchat. Salve, Salvador. Abraço, irmão. Um abraço, Ademir. Meu amigo, médico de Bragança, grande... Suspeitei que era conhecido seu. Edu Grau diz aqui, estou aqui em Amsterdã e aqui já tem uma cidade em alerta. O Sérgio Bernardi pergunta, e quanto à vacina, é possível fazê-la com esse vírus? Tá. Então, assim, há protocolos de pesquisa para desenvolver vacina contra o coronavírus, sim, mas vacina não sai de uma hora para outra, né? Não vai sair na semana que vem, nem no mês que vem, porque a gente precisa ter estudos sérios que mostrem que a vacina é efetiva, né? Eu vou fazer um paralelo. A gente tem uma vacina contra a gripe, mas é uma vacina que a gente tem que refazer todos os anos, porque circulam cepas diferentes. Não é uma vacina que tem uma proteção muito elevada, ela mitiga, né, os efeitos da epidemia, né? Ele diminui o número de casos nas pessoas mais vulneráveis. Então, assim, não vai ser um passe de mágica. Nós não temos vacina contra a dengue, por exemplo, né? Então, existem iniciativas sérias. Provavelmente, em alguns meses, pode ter vacina contra o coronavírus, mas a gente não sabe o que vai acontecer nos próximos meses. Eu vou dar um exemplo. A SARS, no ano de 2002, começaram a ter casos da SARS. O mundo inteiro ficou muito assustado. Começou o protocolo de pesquisa para desenvolver uma vacina, mas não se concluiu porque, a partir de 2004, não teve mais casos no mundo. Não tinha quem pesquisar porque, simplesmente, o vírus parou de circular. Foi por conta de alguma medida humana? Provavelmente não. Foi por conta da própria biologia do vírus. Era um vírus muito agressivo, a letalidade dele era perto de 10%, não se adaptou bem à nossa espécie. Que bom, do jeito que ele apareceu, ele desapareceu. Tá? Então, os protocolos estão correndo, é possível que venha a ter vacina, mas ela não sairá num passe de mágica. E provavelmente ela não sairá nas próximas semanas. Né? Muito provavelmente, eu vou dizer quase certamente não. Uhum. E houve um mapeamento muito rápido, né? Perfeitamente. Se a gente está agora na 11ª semana epidemiológica do ano, a gente conseguiu mapear, descobrir que se tratava de um novo vírus, fazer o mapeamento, as medidas de controle, o compartilhamento da estrutura genética do vírus para poder fazer os exames de PCR, que é o método de diagnóstico. Isso tudo, com certeza, foi muito rápido, graças às tecnologias que a gente dispõe hoje. E vou lembrar que o Brasil sequenciou em 48 horas o vírus o coronavírus, graças à parceria do Instituto de Medicina Tropical da USP com
é o Instituto Adolfo Lutz. Então, é SUS, é universidade pública, tudo que é atacado não só por parte desse governo, mas por diversos agentes do mercado, né? Eles perseguem a universidade pública, perseguem o servidor público, eles cortam o recurso da pesquisa, eles cortam o recurso da saúde, mas na hora de resolver, quem veste a camisa do país para encontrar soluções são os nossos servidores públicos. Então, eu quero aqui mandar um abraço e toda a minha consideração pelas professoras Esther e pela professora Jaqueline, que fizeram essa proeza, um motivo de orgulho para o Brasil. Perfeito. E para encerrar, então, prevenções, né? A gente também ouve muitas orientações sobre estar sempre limpando a mão com gel, evitar locais com muita aglomeração. O que você diria que são recomendações com cautela, sem alarmismo? Tá. Primeira coisa, gente, sem desespero. Tá? Segunda coisa, eu vou... se alguém está ouvindo aqui e é das pessoas que mandam fake news, por favor, não façam isso. Cada vez que você manda uma notícia inverídica, que você não checa a fonte para os grupos de WhatsApp, você está promovendo desespero, você não sabe o impacto que isso vai ter na pessoa que está recebendo. E para as pessoas que conseguem acessar as melhores informações, eu digo, rebatam as fake news, tá? Isso é importante. Já teve gente que falou, por exemplo, para usar vinagre para limpar a mão, ao invés de usar o álcool gel, que o álcool gel não é eficaz, que é uma absoluta inverdade. Já teve gente que falou que bastava tomar água de 15 em 15 minutos, porque o ácido do estômago ele acabaria com o coronavírus. Outras mandam tomar chá de erva doce, né? Então, enfim, sem fake news, quem tiver acesso às melhores informações, compartilhe. Eu estou à disposição nas minhas redes sociais o tempo inteiro, tentando compartilhar também, assim como os veículos, o 247 sempre tem compartilhado. Então, em primeiro lugar, sem pânico e sem mentira. Vamos falar a verdade, vamos multiplicar as melhores informações. Segunda coisa, higiene das mãos tem que estar incorporada no nosso dia a dia, porque ela é a melhor maneira de prevenir infecções. Não é só o coronavírus, é para prevenir outras infecções respiratórias, como a gripe, que mata todos os anos de 290 até 690 mil pessoas. Então, a gente tem ano que mais de 500 mil de pessoas morrem por causa da gripe. A higiene das mãos também, ela evita a transmissão de sarampo, que é uma doença que foi introduzida no Brasil e tem matado, inclusive, crianças, né? A gente está vendo uma doença que a gente já erradicou, matando nossas crianças. Então, a higiene das mãos, ela evita a transmissão de infecções hospitalares. Então, 40 a 30 segundos, esfregando toda a superfície da mão com álcool gel. Se tiver sujeira na mão, tem que ser água e sabão, 40 a 60 segundos. Então, vamos lavar bastante as mãos. Etiqueta da tosse ou etiqueta respiratória. Se for tossir, for espirrar, coloca a região do cotovelo, tá? Meu filho estava tossindo esses dias com rinite, ele estava fazendo bonitinho, né? O Lucas tem 3 aninhos, ele estava mostrando para os coleguinhas como é que faz. Então, multipliquem também essa informação. Cubram a boca com a região do cotovelo para evitar disseminar, tá? Tem muita gente falando para andar de máscara. Não façam isso porque não é eficaz. Isso inclusive a Organização Mundial de Saúde recomenda isso. Máscara na rua não protege ninguém, porque na rua as pessoas se contaminam com a secreção, põem a mão no olho, coçam o nariz, e acabam trazendo vírus para dentro do próprio corpo. Então, não precisem, não devem andar mascarado. Para as pessoas que estiverem doentes com sintoma respiratório, então, se a pessoa está com febre, sintomas respiratórios, e ela usar uma máscara, vai diminuir a chance de transmitir. Então, para essas pessoas, faz algum sentido. Para quem quer evitar de pegar doença na rua, não é para andar mascarado, vocês vão acabar com as máscaras e não vão se proteger, tá? Claro, se a pessoa tiver com sintomas respiratórios, parte da própria pessoa não ficar tocando nas outras pessoas, né? Evitar contatos de secreção de saliva. Se a gente quem está com sintomas respiratórios, ficar beijando a mão da criança, ficar beijando a cabeça do vovô, né? Então, principalmente para as pessoas que estão com sintomas respiratórios.
Eu acho que a gente tem que manter as nossas relações humanas, manter as nossas relações afetivas também. Nós não vamos virar ilhas, né? Nós não vamos ficar isolados. A gente precisa estar no momento, né? Exceto as pessoas que estão doentes, essas pessoas precisam de fato ficar em repouso e evitar a circulação. Mas o restante da sociedade, assim, a gente tem que procurar caminhos de debater para superar esse problema, que não é um problema isolado, né? A crise econômica não é por conta do vírus apenas, a crise econômica é por conta de um sistema que vive no limite, por conta da concentração de renda, por conta da especulação, né? Por conta de determinados setores que acabam controlando o mercado financeiro. Então, o vírus ele só vai mostrar que existe um determinado desequilíbrio. E, por fim, vamos defender o SUS. Vamos apontar, né, a gente tem obrigação, como sociedade civil, de falar: ei, ministro, você não falou que dava para cortar recurso da pesquisa? Veja a pesquisa brasileira, o que está fazendo. A universidade pública não serve apenas para fazer balbúrdia, veja o que a universidade pública está entregando, né? O SUS, não podemos admitir. Primeiro, temos que mostrar qual foi a resposta brasileira e comparar com os outros países. A gente tem a atualização dos dados todos os dias, nos diversos municípios, nos estados. Eu aqui vou fazer a Covisa no município de São Paulo, que é o meu município, servidores excelentes, as informações de orientação ao serviço de saúde estão todas lá há semanas. O CVE, Centro de Vigilância Epidemiológica de São Paulo também, profissionais excelentes, comprometidos com o nosso país e com o serviço público, têm feito um grande serviço, assim como os profissionais de vigilância do Ministério da Saúde também. Então, a despeito do governo, as políticas de Estado têm funcionando e a gente deve defender o SUS, inclusive apontar para quem o ataca, para quem tira recursos e para quem tem resultado em fechar leitos e diminuir assistência. Então, e a gente precisa ter modelos como o SUS, o Sistema de Saúde Universal, para toda a humanidade, né? Se a gente tiver sistema de saúde que garanta a segurança das pessoas, independente do seu local de nascimento e da sua renda, de onde ela está no mundo, com certeza toda a humanidade estará mais segura. Perfeito, doutor. Pois é, nos Estados Unidos, por exemplo, onde não há um sistema de saúde para todos, né, é uma situação bastante complicada de se combater algo desse tipo. Sobre a máscara, tanto em lugar fechado quanto na rua é a mesma orientação, não Sim, faz isso. Assim, quem deve usar a máscara? quem Quem está deve usar doente. a máscara é o profissional, ou o profissional de saúde no ambiente hospitalar, porque ele tem um contato muito estreito, muito íntimo, né? E pode usar a máscara também quem está doente, quem está com sintomas respiratórios, né? Na eventualidade de ter que circular, né? Isso não é por conta do coronavírus. Isso, quem tiver com gripe, por exemplo, funciona de uma maneira parecida, porque ela diminui a chance de infectar as pessoas em volta. Agora, a máscara, infelizmente, ela não é eficaz. E eu lembro que o uso da máscara é cultural em alguns países do leste da Ásia, e isso não faz com que eles tenham menos casos, não faz com que os casos sejam menos graves, tá? Então, andar com a máscara na rua é uma ilusão que gasta recurso, gasta dinheiro, acaba ampliando a sensação de pânico das pessoas e falta máscara para quem realmente precisa usar, né? Se fosse eficaz, se tivesse qualquer indício de eficácia, a gente falaria, mas não adianta. E agora, higiene das mãos funciona muito, e espalhar a verdade funciona, e defender o SUS funciona. Legal, muito bom, doutor. Acho que foi muito esclarecedora. Muito obrigada pela entrevista. E a gente pode voltar a qualquer momento, né, com você para a gente Não, falar para mim é uma satisfação. Eu estou à disposição dos órgãos de imprensa que têm trabalhado com seriedade. Foi uma conversa muito boa, porque é obrigação nossa. A gente tem que ter responsabilidade sanitária, principalmente por tanta desinformação circulando. Então, contra a epidemia de medo e desinformação, a gente tem que procurar os melhores caminhos. E para mim é um privilégio poder estar com vocês, compartilhando as coisas que eu conheço e fazem parte do meu trabalho. Perfeito, agradeço as palavras e te agradeço também pelo tempo aqui. Obrigada a todo mundo que assistiu também, gente. Tchau, Um tchau. abraço.